Boa noite. Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiros. Tudo bem com vocês? Finalmente voltamos a conseguir publicar o Papo das Gurias depois de 2 semanas aí, onde este foi o principal bloco prejudicado pelos nossos problemas técnicos, né, Mari? Por enquanto estamos apenas eu e Mari aqui, mas daqui a pouco vai entrar uma pessoa já bem conhecida por vocês. Então, Mari, me conta aí já o que a gente vai falar hoje. Boa noite, pessoal. Então, voltamos, né, Bela? Tava na hora de voltar para o Papo das Gurias. E não sei tu, mas essa noite eu tive uma noite tranquila de sono, né? De ontem para hoje, assim, eu dormi tão bem, tão feliz, num sentimento tão agradável. Não sei se por aí foi a mesma coisa. Foi, com certeza. Da gente. Então, Muito diferente de 2 semanas atrás, quando a gente deveria ter gravado um Papo das Gurias e não gravamos, né? 2 semanas atrás, quero lembrar-lhes, o Juventude foi classificado da Copa do Brasil, né? Não passamos para a terceira fase. E eu vou dizer, foi até bom a gente não ter gravado, Mari, porque eu ia ficar aqui 5 horas falando mal daquele time. Hoje nós nem me estamos. fale. Nossa, mas eu tava muito braba até ontem. Até ontem eu ainda tava brigada com o time. Ontem eu perdoei, assim, né? Foi. Não que, Foi. tipo, essa classificação tenha o mesmo peso que é a classificação da Copa do Brasil, né? Não, Que isso não descarta. não, com certeza não. Em termos de dinheiro, não é nem perto, né? Em termos de planejamento, não é o que a gente esperava. Mas para um time que a gente veio aí falando que há 5 anos não faz literalmente fiascos no gauchão, classificar na fase de pontos corridos em terceiro lugar já é um começo, né? De talvez uma quebra de um tabu aí. Pois é, lembra dela? A primeira participação minha aqui na Web Rádio, o primeiro Papo das Gurias contigo, eu comentei sobre isso, né? De que a gente não podia pensar num gauchão sem o Juventude como a terceira força do estado, ocupando entre os quatro, né? E, tipo, a gente teve um campeonato de gaúcho, um início de campeonato gaúcho muito ruim. Nossa, eu tava assim, nossa, eu tava sério, um sentimento muito de medo, receio do que podia vir, né? Porque a gente sabe, a gente é acostumado com o campeonato gaúcho ruim, mas a gente ia depois jogar Série B, Série C, não estávamos na elite de volta, né? Então eu já tava com um receio muito grande, assim. E essa classificação bateu assim na minha cara e disse: Ó, te liga, Mariana, não te precipita, não fale antes da hora. Ainda bem, né? Como diria o meu pai, não seja peru, não morra na véspera, né? É uma frase assim que eu levo pra minha vida. É realmente uma grande Eu nunca tinha filosofia. escutado, mas eu Pois é. gostei. Então, eu jurava que muita gente conhecia. Até que uma vez eu citei aqui na Web Rádio e todo mundo ficou tipo, nossa, de onde que é isso? Eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu estou. Só Será que só eu conheço? inédito. Pra mim foi inédito, confesso. A Web Rádio Jaconeiro também é cultura de ditados, né? Talvez não tão populares assim, mas de ditados. Mas, Mari, na minha opinião, tá? A gente ficou muito brabo com o time durante esse gauchão. E eu acho que a gente até esqueceu as vitórias que a gente teve, porque a gente via uma atuação ruim do time. E aí até podia ser vitória, mas nós, como os bons torcedores que queremos um desempenho no mínimo agradável, no mínimo convincente, a gente olhava aqueles jogos, por exemplo, contra o próprio Novo Hamburgo, onde nossa vitória foi baseada em jogadas individuais, e a gente não conseguia ver um time vitorioso ali, né? O time ele não estava ganhando em campo, ele estava ganhando em placar. E isso é obviamente mais importante, mas na minha visão não era o que a gente sentia. Para mim, Pra mim, pode opa, continuar, vai na fé. não, pra mim, como tu disse, se tu for analisar ali os últimos dois jogos, eu acho que o Juventude, apesar de problemas aí com, né, que a gente sabe muito bem o que aconteceu Contra o no esportivo, né? último exercício, apesar disso,
o Juventude atuou bem. A gente viu que a gente ia ganhar fácil aquele jogo se não fosse erros, né? Fato. Então, e esse último jogo também foi um jogo bom de assistir, principalmente o primeiro tempo. Quem assistiu aí, o primeiro tempo do Juventude, a gente viu um Juventude bem ofensivo, um Juventude querendo propor o jogo, um Juventude botando a bola no pé, fez o gol inicial, a gente não sentiu a famosa retranca do Brasil, porque eles nem tiveram tempo, né? Deu 4 minutos de jogo, a gente fez o gol, então eles já saíram atrás do placar, eles não tiveram tempo de se retrancar para manter o 0-0, né? Que para eles já estava bom, né? Então o Juventude foi muito mais ofensivo e foi um jogo bom de assistir, apesar de depois do pênalti a gente passou até o final do jogo, eu pelo menos com uma angústia assim gigante, né? Gigante, porque um golzinho ali era Ok, eu concordo que ali o empate, ele viria e acabaria com tudo, né? Com tudo que a gente veio evoluindo nos últimos jogos, o empate arrasaria com tudo. Mas durante a própria transmissão, eu vi que tanto tu, quanto o Arthur, quanto o Anderson ficaram muito angustiados com aquele gol. E a única coisa que eu consegui pensar é, só saiu o gol porque foi pênalti. Porque se não tivesse esse lance de pênalti, ia ter acabado em 2-0. O Brasil, ele não colocou... E pênalti né? de uma falta... Aquela coisa, né? Sempre discutível. É sempre discutível, né? Mas... Segundo o Stuani, não foi. Quer dizer, foi. Nascido de uma falta, né? Um pênalti nascido de uma falta que... né? Divide opiniões, no mínimo, divide opiniões. Mas eu tava muito certa que tudo bem, levar gol não é bom. Não, principalmente em um jogo tão decisivo quanto era aquele, que era ou ganhar, né? Mas eu não conseguia ver o Brasil fazendo outro gol. Então, pra mim, eu tava muito tranquila. Eu tava realmente muito tranquila. Tá bom, fizeram um gol de pênalti ali. E só, e acabou. Que mais que o Brasil que o Brasil pode nos trazer de problemas? O centroavante deles ficou cara a cara com o Carné na frente do gol. O Carné saiu ali meio adiantado e o cara conseguiu me finalizar para fora. Então, assim, aquela coisa, quem não faz gol, leva. Quem é ruim, é ruim. Eu digo, desculpa, mas quem é ruim, é ruim. E aquela coisa, ainda bem que os caras foram ruins, porque que a gente realmente estava precisando dessa classificação, dar uma moral, dar uma elevada na moral do time, né? Pois é, eu peço desculpas se aparecer uns latidos aí que meu cachorro tá feliz da vida. Mas, enfim, exatamente. Eu te confesso que eu fiquei um pouco receosa, assim. Eu tava bem nervosa, então, inclusive depois do pênalti, porque o Brasil ele se portou de uma maneira diferente no jogo. Eles sabiam que se eles fizessem o gol, eles iam tirar a classificação da Juventude. E eles queriam muito isso. A gente sabe que Brasil e Juventude é um clássico, querendo ou não, principalmente por causa das últimas temporadas que a gente vem se enfrentando tanto no Gauchão quanto Série B, Série C também, né? Então acabou por todo o contexto se tornando um clássico. Então, para eles, se eles fizessem igual no Juventude e levassem para o empate, era a melhor coisa que eles estavam querendo, né? Tirar a classificação da Juventude. Então, por essa mudança de postura do Brasil, por mais que ele seja um time fraco, e não menosprezando, mas a gente conhece a postura do Brasil de, sei lá, 5 anos, 6 anos, que é aquele time que eles montam para ficar em meio de tabela de Gauchão e meio de tabela de Brasileirão. A gente sabe que a Série B, o Brasil vai apanhar, vai empatar, algumas ele vai ganhar e vai terminar no meio da tabela. Isso é fato. Se tu pegar os últimos cinco temporadas do Brasil, aconteceu isso. Então, por mais que tenha tudo isso, clássico, né? Os caras vêm pra querem empatar, ganhar. Nesse caso, até o empate serviria para eles, né? Então, eu fiquei um pouco assim, receosa, um pouco. Se a gente perdesse ali a classificação com um golzinho de empate, eu confesso que para mim ia ser tipo um banho de água fria muito grande. Muito grande, até por causa do primeiro tempo do Ju, né? Sim. A gente estava muito entusiasmado, muito assim, porque a gente viu um futebol eficiente, a gente viu o Ju ganhando de 2-0, ampliando 2 gols, né, no primeiro tempo, com possibilidades também de ampliar o placar para 3, enfim.
Então, pra mim ia ser pesadão se a gente tomasse aquele gol no final do jogo. Eu concordo. Principalmente, eu vou ser muito sincera, porque eu sofri uma grande mudança, assim, de sensações e de espírito ontem, né? À tarde, assim, no pré-jogo, eu tava muito nervosa, porque a gente sabe que o Brasil de Pelotas é sempre uma pedra no nosso sapato. Eles existem para nos incomodar. Eles existem para nos incomodar, né? Como tu disse, é um time que fica sempre no meio da tabela. Então é sem perigos e sem grandes ambições também, né? Cara, eles estão sempre incomodando. Juventude gosta de ressuscitar os caras que já não tem mais o que fazer no campeonato. Então eu tava muito nervosa. Só que aquele gol do Wesley, aos 4 minutos, recém 4 minutos, mudou tudo, né? Não deu nem tempo de ficar nervosa e de sentir o peso do clássico. Quando a gente viu, a gente já tava saindo na frente. Então, e depois o Kleberson aí ampliou. E aí sim, aí eu tava já, tipo, ganhamos, né? Mas eu concordo. Se a gente tivesse empatado, eu ia ter sofrido um grande baque, assim. Porque ia ser uma outra mudança muito rápido, né? Ia sair da incerteza pra euforia de felicidade pro desapontamento muito rápido, né? E aí a gente sabe que o torcedor do Juventude tá acostumado com isso, mas que é sempre difícil, né? A gente tá acostumado, mas não é porque tá acostumado que a gente gosta, né? Mas eu comentei, eu acho que no Papo News, o anterior ao jogo, que eu achava que ia ser aquele jogo, aquele 1-0 difícil, né? Uhum. Pra não decepcionar a minha expectativa, o Juventude fez isso, né? Tomou o 2-1 e aí seguiu aquele 2-1 difícil até o final, né? Porque a gente viu que a gente continuou atacando sim, o Juventude teve opções assim de ataque depois do pênalti deles, mas o Brasil igual, né? O Brasil veio para cima do mesmo jeito, então podia sair gol nosso, quanto podia sair gol deles. Então foi uma angústia, um negocinho. Mas estão aí, né? Classificados, semis, próximo final de semana, possivelmente. Isso que importa. Realmente, o primeiro e o segundo tempo são dois times completamente diferentes, né? São duas equipes completamente diferentes. Depois do gol de pênalti, que eu não lembro, foi mais ou menos aos 15 minutos, aos 20, eu não lembro, mudou mais Eu acho que ainda. foi por aí. Mudou mais ainda, né, a sensação, principalmente do Brasil de Pelotas, que começou a tentar correr atrás do resultado. Mas sejamos sinceros, o primeiro tempo do Juventude foi o melhor tempo, o melhor time que a gente teve em todo o Campeonato Gaúcho. Eu também concordo. É que, tipo, a gente pediu muito, né, Bela? Essa mudança de postura do time em campo, né? Esse negócio de jogar com o Castilho atrás, jogando com a 8, também ele mudou também, não lembro qual que foi a outra mudança. Acho que basicamente foi essa, né? Que daí ficava o João Paulo e ficava o Castilho ao invés do Elton, né? Que o pessoal já tava reclamando bastante. Isso, mas já deu uma mudança drástica, né? A gente já viu um time do Juventude muito mais ofensivo, muito mais propondo o jogo, né? Então, para mim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. Pena que a gente perde o Castilho pro próximo jogo, né? Pro primeiro jogo da semis, eu acho que vai ser uma perda muito grande, até porque como a gente comentou, eu acho que o Marquinhos ele não colocaria essa mesma escalação, por mais que ele tivesse o Castilho à disposição, né? Porque eu acho que contra o Inter ele não ia ser. Ele sabia que o último jogo ali ele tinha que ganhar para classificar. Então ele foi com essa postura ofensiva. Eu acho que contra o Inter, não sei se eu falei contra o Grêmio, eu tô viajando aqui. Não, falou contra Mas o Inter. enfim, contra o Inter. Falei? Ah, bom, eu viajei aqui. Mas contra o Inter, no próximo jogo, eu acho que a gente precisa ganhar sim, mas são 2 jogos. Vão ser 90 minutos, né? Então não vai ser decisivo no primeiro jogo. E então eu acho que ele não iria com uma postura tão agressiva assim contra, né? Não sei se tu concorda comigo, se ele talvez voltaria, a opção é o João Paulo. É o que eu vejo, né? Deixar aí o Elton fazendo dupla com o João Paulo
e dá aquele meio mais firme, né, mais marcador e não tão criador, né? Que a gente sabe que o Castilho ontem, a gente viu algumas falhas dele em passe, inclusive o lance de maior perigo, que foi o que o centroavante acabou errando a bola, nasceu após um erro de passe do Castilho, mas a gente sabe que como atacante o cara joga muito, né? Do meio pra frente, jogou de ponta, jogou de 10, jogou de 8 e jogou bem em todas essas posições. É uma máquina do ataque, né? Mas a É um gente coringa aí, é um uma carta que coringão. a gente tem, né? É isso aí. Só fazendo aqui já um parênteses, a gente tinha esse coringa aí no Mateuzinho, né? Que jogava de ponta e jogava de 10. Ambos Mas faziam não aí a era função, tão né? bom. Mas Mateuzinho, pelo que a gente sabe, tá se indo do Juventude, né? Até onde temos informações, nada confirmado ainda, mas é o que aparenta. E voltando então a Castilho e Elton, eu acho que é importante segurar o resultado no primeiro jogo contra o Inter, até para sentir eles, né? A gente jogou contra o Inter lá na primeira rodada, com o sub-20 deles, perdemos, né? Acho que aquilo lá já escambou o gauchão para os torcedores, foi realmente uma derrota que a gente não esperava, né? Então a gente precisa sentir aí essa equipe do Inter, para depois, no segundo jogo, a gente conseguir de fato montar uma estratégia para ganhar, né? Para tentar chegar à final. E eu acho que para segurar o Inter tem que ter ali dois marcadores mais fortes no meio. E aí depois o Castilho volta da suspensão. E quem sabe, né? Então aproveitamos ele no segundo jogo da semifinal. Eu não sei se a minha propositura de jogo seria a mesma. Porque eu acho que como a gente joga em casa o primeiro, eu acho que seria mais garantido a gente segurar já o resultado no primeiro para depois levar para o Beira-Rio para tentar finalizar, né? Aí ganhando o primeiro e empatando o segundo, a gente passa. Então, só que, pois é, a gente não sabe também como o Inter vem, né? Duvido que eles venham com um time misto. Acho improvável. Por mais que eles joguem no meio de semana com a Libertadores, né? Inclusive, se eles perdem um jogo Libertadores, se apertam na competição, né? Então, não sei qual seria a proposta de jogo que eles viriam contra o Juventude. Até porque, com certeza, eles não querem cair para o Juventude e não querem perder e ir para a final, né? Então, não sei qual vai ser a forma deles jogar, mas acho que talvez seja mais garantido ganhar o primeiro para segurar o resultado no segundo do que tentar segurar o primeiro e ganhar lá no Beira-Rio, né? Mas não sei, vamos ver como que vai ser a proposta do Marquinhos, né? A postura dele. Olhando pelo mando de campo, realmente faz mais sentido do que querer ganhar em casa e segurar fora, né? Mas eu não sei até onde agora, com a gente não jogando no Alfredo Jaconi, sem torcida, né? Sem nada, eu não sei até onde isso influencia. Mas Segundo o Marquinhos Rebela. é, Na entrevista de ontem, ele já deixou claro que o Juventude só tá jogando fora de só tá casa. jogando fora de casa, Então, né? Mas, foram 12 jogos fora de casa. mas eu acho importante a gente falar justamente sobre o Inter não ganhar gauchão há muito tempo já. Né? A última vez que eles disputaram a final foi em Contra 2017. nós. Não, foi em Ah, não. 2017 e perderam para o Novo Hamburgo, né? É Então, e verdade. depois foi 3 vezes o Grêmio campeão. Então, o Inter, que normalmente não passava muito tempo sem um gauchão aí no bolso, já tá vendo o quarto ano, já foram 4 anos sem ganhar, né? Então, talvez esse ano aí, principalmente com as mudanças de direção, com algumas peças novas que eles têm, eles venham com tudo pra cima. Por isso que eu acho importante a gente primeiro sentir o Inter, né? Só que é claro, se perder o primeiro jogo, se começar perdendo, digamos assim, né, que eu não quero perder o primeiro jogo, se começar perdendo, tem que ir atrás do resultado. Não dá pra tentar ficar nessa de deixar um prejuízo pequeno, digamos assim, pra tentar recuperar depois. Porque daí sim vai ser complicado.
Time é que nem fazer um gol aos 4 minutos do primeiro tempo, né? Tu entra depois muito mais tranquilo. Não dá pra deixar o Inter entrar tranquilo lá no Beira-Rio já com essa garantia aí de vitória na mão, né? Pois é, eu concordo. Eu acho que não, uma vitória aqui, né, no primeiro jogo seria essencial para o Juventude. Pode ser que a gente não classifique, pode. Isso é fato. A gente tem que botar o pé no chão e perceber que a gente tem um investimento menor, que o tradicional seria o quê? O Inter passar, né? A gente sabe disso, a gente não pode botar o clubismo acima e tirar o pé do chão. Mas o Juventude tem chance sim, o Juventude, como a gente falou, tá entrando na elite do futebol novamente. Então, daqui pra frente só vai ser isso. A gente só vai pegar Inter, a gente vai pegar Grêmio, a gente vai pegar Flamengo, a gente vai pegar tudo que é time aí grande, né? E não dá pra pensar, não. Sempre com esse pensamento, né? A gente tem investimento menor, não vai dar. Se a gente entrar pensando que não vai dar, com certeza não vai dar, né? Então, ir pra cima, quem sabe arrancar uma vitória aí, quem sabe classificar uma final. É, galera, a ilusão aqui tá grande. Estamos iludidas. Estamos iludidas. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Talvez eu lembre depois, mas tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que disso, assim. Eu tinha lembrado alguma coisa, mas agora eu esqueci. Passou pela mente e foi embora. Se tu pudesse, tu acha, assim, eu sei que tu é uma grande fã do Bochecha, né? Todos nós da Web Rádio sabemos. Infelizmente, ontem a gente viu uma postura dele muito estranha em campo, né? Algo que a gente não tá acostumado a ver o Bochecha. Parecia realmente não ligando para a partida, né? Mas tu acredita que seria uma melhor opção deixar o Bochecha, que já tem mais características de puxar o jogo para frente, do que o Elton na 8? Bom, o que eu vou te falar? A gente, né, viu que o Bochecha possivelmente poderia ir para o Curitiba, surtiu o interesse dele, aí não rolou a proposta. Inclusive, ele já estava pronto para ir e acabou não dando certo. Não sei por questão de valores, eu acredito que não fechou o acordo. E ele voltou para o Juventude, né? E para mim ele não voltou. Ele ficou com a cabeça dele que ele ia para o Curitiba e ficou lá. E quando tu tem um jogador que ele não quer estar aqui, ele não quer jogar na Juventude, eu não sei por motivos, ele deve ter ele motivos para não querer estar aqui, querer jogar por outro time, defender outro clube. Então fica complicado, né? Infelizmente ou felizmente, não sei qual seria a palavra certa para usar, o futebol ele é determinação. Claro, o jogador ele precisa ter técnica, precisa, mas se ele não quiser colocar o melhor dele em campo, a melhor atuação dele, ele não vai conseguir. Então ele vai apresentar um futebol aí médio, mediano para baixo, um futebol muito inferior do que ele apresentaria se ele estivesse disposto a jogar. Isso aí eu acho que não é nem discussão, né? Então, para mim, assim, pela entrada do Bochecha ontem, refletindo um pouco pós-jogo, para mim é isso, sabe? Ele talvez não queira estar no Juventude. Então, eu não sei, o Marquinhos falou na entrevista, né, que ele ia ter que reconquistar o espaço dele. Ele estava comentando sobre o Bochecha, sobre o Bressan, se eu não me engano, e comentando sobre o Bochecha, não, sobre o Matheus Jesus, que ele falou que teria disponibilidade de 25, 30 minutos de jogo. E falando do Bochecha, ele falou que ele teria que reconquistar o espaço dele. E nessa fala agora, refletindo, observando a postura depois desse jogo, eu concordo com o Marquinhos. Porque não adianta tu dar, bota de novo ele jogar, assim, dá preferência se ele não quer jogar. Sendo que tu poderia botar talvez o Elton com 10 vezes mais motivação do que ele para jogar esse jogo, né? Por mais que eu ache que Elton e João Paulo não tá dando tão certo. Na verdade, não é que tá dando tão certo, a gente joga mais recuado, né? A gente joga sem menos propositura de jogo. Sem uma pessoa ali atrás, como o Castilho fez muito bem, né? Para esse andamento do jogo. Então, eu não sei. Eu acho que tu deve concordar comigo que o previsível é Marquinhos entrar com Elton e João Paulo. Sem discussão. Né? Eu também acho, né? Que era o Castilho, aí ele fez uma partida que a gente conseguia ver ano passado com o João Paulo, Bochecha e Renato Cajá. A gente via com o João Paulo, Castilho e Wesley
essa transição bem construída da saída da linha de defesa até chegar no meio campo pro ataque, né? E é uma coisa que o Elton fica mais difícil de fazer, porque realmente ele também é 5, né? E então essa transição da defesa pro ataque não é tão bem construída. Mas realmente, entre um cara que talvez deixe a bola mais recuada e outro que vai entrar em campo só de corpo, a gente prefere o que vai entrar para jogar, né? Pois é. Eu acho que... Pode continuar. Pode falar. Continua. Eu só ia dizer que não é surpresa pra ninguém que ele vai vir com essa postura de jogo, né? Uhum. Até porque se ele tivesse o Castilho, talvez seria uma alternativa aí que daí a gente poderia surtir a dúvida. Será que ele vai mais ofensivo ou será que ele vai esperar, né, para analisar o jogo e talvez, tipo, no segundo tempo colocar o Castilho ou até o próprio Jesus, né? Que a gente viu ele jogando pouco, mas para mim ele demonstrou ser bom, né? Ele demonstrou aí um futebol interessante. Ele já traz aí um outro ritmo pro meio campo, né? Assim como a gente viu o Alisson, digamos, não tem tanto a qualidade técnica do Eltinho, mas ele traz uma velocidade maior ali pela esquerda, que talvez seja o que o Marquinhos queira neste momento, né? E como o Juventude jogou pelo lado ontem, né? Ontem jogou muito pelo lado, né? Eu até falei na transmissão que estava jogando muito mais pela esquerda porque o Brasil mesmo estava atacando pela direita, né? E eu atribuo isso muito ao Paulo Henrique, que o pessoal sabe que não é fácil passar pelo Paulo Henrique, então vamos jogar pela direita porque senão é ele que vai estar ali na marcação, né? Pois é. O que eu queria falar sobre o Bochecha é que a torcida, e eu me incluo nisso, a gente às vezes... Claro, o Marquinhos ele já veio uma carta marcada, né? O pessoal já estava muito pé atrás com a volta do Marquinhos. E com os resultados nos primeiros jogos do Gauchão ali, só piorou, né? Não é como se isso tivesse ajudado a imagem dele. E depois ainda a gente, então, desclassificação da Copa do Brasil foi ainda muito pior, né? E só que não adianta, ele tá nos treinos, né? É muito fácil pra gente de fora pedir pelo Bochecha e falar que eu quero o Bochecha. Mas nos treinos talvez o Bochecha já apresentasse esse comportamento de falta de vontade, de falta de interesse de vestir a camiseta do Juventude há muito tempo. E o Marquinhos, ele é um cara conhecedor, ele é um cara experiente, ele deve ter pescado isso. E ele sabe que se ele quer um time pra frente, que faça gol, que ganhe e o que pode salvar, né, o emprego dele, então o Bochecha não é o cara pra isso, né? A gente não pode ficar com -1 no time. Pois é, eu concordo. E não adianta, né? Como eu disse, o futebol ele vai ser a determinação do jogador. Se o jogador quer, não quer, isso vai influenciar totalmente na postura dele em campo, né? Eu acho que Bela, a gente está com a Amanda aí, vamos incluir ela na nossa conversa. Por favor. Olá, meninas, tudo bom? Oi, Amanda. Tudo certo? Tudo certo. Essa chegada meio atrasada aqui. Alguns problemas técnicos gritando na porta que querem a mamãe. Tu quer vai rolar, meninas. Tu quer pegar ela? Vou ter que pegar. Fico pro próximo programa com vocês, eu acho. Ou você tá bom, que quer participar então. hoje, Cacá? Dá oi ali pra ti. Pessoal. Opa! Problemas técnicos. Você quer dar oi? Oi, Catarina! Diz hoje vacinas aí, gente. Ah, Querida. Não adianta. Acontece. Não vai rolar mesmo. Beijo, Beijo, meninas. então, Amanda. Obrigada, viu? Até mais. Bom, que pena, né? A gente sabe aí que somos todos amadores, aí pessoal que participa da Web Rádio, tirando o Roberto, uma vez ele brigou comigo, quando eu falei que éramos todos amadores. Ele me recordou que não, que ele é profissional, por isso que é um ótimo narrador, inclusive, né? Mas então vamos seguir aí na nossa pauta. E Mari, queria já falar aqui contigo, já informar aí o pessoal que talvez não saiba,
Mas a FGF já confirmou que nos 4 jogos das semifinais teremos árbitro de vídeo, o famoso VAR, né? A gente sabe que a dupla Grenal envolvida, isso sempre acontece. Mas eu quero saber de ti, Mari, se tu acredita que isso vai ajudar o Juventude, que aí a gente já viu vários momentos no Gauchão, principalmente no penúltimo jogo, que foi super, completamente prejudicado pela arbitragem, né? Pois é, não, pra mim é indiscutível, sabe? Eu acho que o VAR ele veio para ajudar o futebol, com certeza, né? Porque, querendo ou não, ali um lance de impedimento, não falando do impedimento que o Juventude teve contra o Esportivo, porque aquilo lá é bizarro, não tem outra palavra, é ridículo. Nenhum. Gente, é assim, quem vê, né, diz não é possível. Não é possível que o Bandeirinha conseguiu ver um impedimento ali, sendo que é inexistente. Não tem. Faltam palavras, a gente fica sem como expressar, porque realmente não tem, né? Tirando esses casos que são excepcionais no futebol, né? Há casos que, cara, a olho nu ali, tu no momento do jogo, é um braço, um ombro na frente, tipo, pra pessoa, acaba passando erros, né? Isso é fato. Então, ele ajuda muito, sim, né? E a gente viu umas 2 atuações aí, até no último jogo, uma falta questionável que o VAR não entraria, né? Porque não interferiu em gol, então foi uma falta antes, não foi a questão do pênalti, né? Porque o pênalti foi pênalti. Então, ali não mudaria o jogo, né? Ficaria os 2-1. Mas no jogo contra o Esportivo, a gente não teria os 2-2, né? Se tivesse o uso do árbitro de VAR. Porque. No mínimo um 4-2, né? No mínimo. Até um 4-0, né? Eu acho que um 4-1 com certeza. O pênalti deles ali talvez realmente fosse dado, né? Por mais que eu Pra acho mim, que é interpretação, é né? um lance mais interpretativo. Mas aquele gol de braço lá, eu tenho certeza que seria anulado, né? Com certeza. E os gols anulados do Juventude seriam validados, afinal, estavam legais, né? Os dois estavam super legais. Mas tudo bem, né, Maria? A gente aí tem que passar por cima disso aí. A gente já mostrou nossa indignação, mas não tem mais muito que a gente possa fazer. É esperar agora que o VAR no futuro, aí nos próximos jogos, faça a sua função, né? Pois é, a gente sabe como é o retrospecto de Juiz em cima de Juventude contra a dupla Grenal. Não somente o Juventude, mas qualquer time do interior aí do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe como é o normal de... A gente já perdeu o título aí de gauchão contra o próprio Inter, que foi um gol do Juventude, um pênalti ali, né? Então, a gente sabe como funciona. Então, eu acredito sim que o VAR vai ajudar, com certeza. É uma ferramenta que está aí para auxiliar o futebol, dar uma melhor forma ao futebol, né? E esperamos que seja tudo. Esperamos que se o Juventude tenha que perder, ele perca jogando. Em campo, perca por causa de futebol, por ser inferior, por não propor o jogo, não mostrar um futebol suficiente para passar pelo Inter. Esperamos que não seja por causa de erros de arbitragem, não seja por causa de problemas que não são pelo futebol, né? Essa eu acho que é a esperança de todo mundo e acredito que o VAR tá aí para ajudar, né? Tanto a gente quanto o outro jogo, né? Outra semifinal. Com certeza. Eu vou falar que com certeza VAR é melhor do que sem VAR, mas eu não esqueço de um lance que aconteceu ano passado na final entre Caxias e Grêmio, na segunda final, né, na segunda final, então na final mesmo do Gauchão, que aconteceu que o Caxias fez um gol e no lance realmente houve uma falta bem antes de acontecer o gol, então o gol foi impedido para que fosse dada aquela falta. O que me parece, tá? O que eu sinto como torcedora do interior, e agora eu tenho que defender o co-irmão, porque não adianta, eles passam as mesmas que nós.
Se fosse o contrário, nunca teriam revisado aquele lance ao ponto de achar alguma coisa que poderia anular o gol. Certo? Se fosse... Eu concordo, o gol ali até poderia estar ilegal, mas ninguém viu, o árbitro não parou ali na falta na hora, então o vídeo depois ficou, na minha humilde opinião, catando o que ilegalizar aquele gol. E eu me preocupo com isso, porque, assim, gente, quem quer fazer desgraça, injustiça e etc., faz, até com um árbitro de vídeo, entende? Se é pro Juventude perder por arbitragem, não vai ser o VAR que vai impedir isso. A gente viu isso aí na Copa do Brasil contra o Grêmio. O Eltinho sofreu um pênalti e o cara nem foi no VAR revisar o lance, né? É estranho, é no mínimo estranho, mas a gente sabe que dupla Grenal e FGF são unha e carne, né? E que dupla Caju, e eu posso falar agora defendendo de novo com o irmão, porque ele também vai para semifinais contra o Grêmio, dupla Caju e FGF vivem uma guerra fria, porque eles sabem que a gente incomoda o pessoal da capital. E eles não querem, eles querem o pessoal da capital no topo sempre, né? Então é isso aí, a gente tem que agradecer o VAR, tem que esperar que faça a diferença, que deixe o jogo mais justo, mas eu não crio muitas expectativas de que isso vai, entre aspas, nos favorecer, né? Nos favorecer, no caso, não nos desfavorecendo. Porque eu acho que se quiserem roubar, vão roubar. Com certeza, que nem a gente falou, né, Bela? Eles querem o Juventude ou times do interior aí bem, tanto no cenário aqui no estado quanto no cenário federal, assim, falando em país, eles querem ver esses times bem. Mas, claro, bem, mas abaixo da dupla Grenal, né? Então, não estranharia também, que a gente sabe que a gente entra em campo contra a dupla Grenal e mais federação, né? Isso é um plus que tá aí, sempre esteve, não é de hoje, é uma conversa que a gente tem há muito tempo, né? Mas como eu te falei, eu espero, eu tô assim, na expectativa de que não vai interferir, que a gente classifique ou não classifique por causa de futebol, né? Eu acho que é o que todo mundo espera, que não tenha mais conflitos aí envolvendo árbitros e agora VAR, enfim, né? Que tá uma ferramenta aí para ajudar propriamente, né? Que seria, né, teoricamente para ajudar. Com certeza. Tomara que faça a função para a qual foi criado, né? E que não esteja lá apenas por protocolo ou para proteger a dupla Grenal, que esteja ali para fazer a justiça mesmo. E que se o Juventude tiver que perder, que se perca no futebol, como tu disse. Acho que podemos ir terminando por aqui o nosso programa de hoje, Mari. Eu acho que hoje por aí tá dentro das pautas, né? Das últimas pautas. Isso aí. Agradecemos então a todos que nos assistiram. E O Bela, só diga. vou ler aqui o nosso patrocinador, pode ser? É verdade. Agradecemos também ao nosso patrocinador, que deixa essas transmissões, esses vídeos com muito mais qualidade, né? Então eu vou agradecer a Vida de Ouro. Na Vida de Ouro você encontra todos os tipos de seguro: auto, residencial, previdência privada e consórcios. Tudo o que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Venha nos visitar na BR-116, quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações pelo telefone 54 99930 2466. E também nossos apoiadores, né, Bela? Que é o Lambrado Alviverde, os Quentes da Jaconeira, Jacomantos e o Juventudista Carioca no YouTube. E, falando novamente, quem quiser nos ajudar aí, né, Bela? Temos aqui hoje à disposição o nosso código aqui, e também o e-mail. Aqui. Tá Opa, aqui, né? aqui. Aqui, isso. Tá ao contrário. Mas é isso aí, então. Se quiser aí convidar também. Ajudar a nossa web rádio aí com as transmissões, para deixar ainda melhor, nós agradecemos muito. E, claro, torcedor, essa rádio é de todos nós. Então, garota, guria que quiser participar do Papo das Gurias ou participar de qualquer outro episódio da programação, fique muito à vontade. Não só as gurias, como os guris também, né? Entre em contato conosco, que a gente vai estar combinando uma participação.
E anunciar hoje aí, Bela, que quinta-feira temos um Papo News especial. Temos um Papo News com participação, a primeira participação da Web Rádio Jaconeiro, né? Com o antigo treinador do Juventude, o Piccoli. Então esperamos que todos participem, deixem seus comentários. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, nos seguir em todas as outras redes sociais. Temos Facebook, temos Instagram, temos Twitch, temos Twitter. Então, nos segue lá para ficar por dentro de todas as informações, que sempre que dá a gente tá falando alguma coisa, né? Sempre falando do Juventude. Muito obrigada a quem nos assistiu e até mais. Boa noite.